Paz do Senhor, pessoal. Esta é a terceira e última parte do nosso estudo de teologia do Novo Testamento. Nós deixamos parte da teologia das epístolas gerais para falar por último, uma parte mais enxuta, mais tranquila, e nós começaremos na página 54, tratando da teologia da epístola de Hebreus. A cristologia dessa epístola é muito forte, e nenhum livro do Novo Testamento enfatiza mais a humanidade de Jesus do que a carta aos Hebreus. Hebreus é praticamente um comentário do livro de Levíticos, que não pode ser entendido cristologicamente sem seu auxílio. Então há um paralelo muito grande entre Hebreus e Levítico, inclusive e principalmente na parte do sacrifício, tá? Então, se você não leu Levíticos, você dificilmente, ou com muita dificuldade, vai conseguir entender a carta aos Hebreus, tá? Então, ele trata muito a respeito disso, fazendo esse paralelo. A pessoa de Deus ocupa um lugar central nessa epístola. Deus já é introduzido no versículo 1, né? Há muito tempo Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias nos falou por meio do seu Filho. Um ponto importante, e eu quero que vocês grifem, Jesus como sumo sacerdote. Esse tema é central na cristologia de Hebreus. Grifem isso. Hebreus é o único livro do Novo Testamento que apresenta Jesus explicitamente como nosso sumo sacerdote. Grifaram? Tá? O termo sacerdote é usado 14 vezes e sumo sacerdote 17 vezes. Ok? Então, é o único livro que nos apresenta explicitamente Jesus como nosso sumo sacerdote. Ele faz um contraste com o sacerdócio de Arão, né, e com o de Melquisedeque. E ele destaca a superioridade do sacerdócio de Cristo. Tá? Ele diz ali, olha só, o sacrifício de Cristo não precisa ser repetido, foi o único. Ao contrário do sacerdócio levítico, Jesus era um sumo sacerdote perfeito. E assim por diante. Jesus não é apenas o sumo sacerdote último e completo, cumprindo a lei mosaica, que era a sombra do que havia de vir. Ele também é o sacrifício perfeito. Aleluia. Ok? Ele apresenta depois aqui Jesus, filho do homem e homem perfeito, e depois ele vai falar da vida cristã. Um dos grandes temas da vida cristã em Hebreus é a fé. Tá? A fé aqui nessa epístola recebe uma ênfase diferente do que tem na teologia paulina. Essa é até uma das razões porque os estudiosos que quebram a cabeça querendo, né, saber quem escreveu a epístola de Hebreus, né, essa é uma das razões que eles dizem que não pode ser Paulo, porque a teologia a respeito da fé aqui é diferente do que Paulo vem sustentando nas suas cartas. Tá? Há um capítulo todo dedicado a esse assunto, com exemplos do Velho Testamento, a galeria da fé, né, dos heróis da fé. Tá? Ela é definida em termos como certeza e prova, no famoso versículo 1 do capítulo 11. E a base para um relacionamento agradável a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Hebreus também é um livro de advertências. Tá? A partir do exemplo de Israel, ele usa o exemplo de Israel na sua caminhada no deserto, e como ele enfrentou dificuldades, necessidades, ele faz advertências aos cristãos para que não sigam o mau exemplo de Israel, principalmente na questão da rebeldia, da murmuração, né? Isso aqui a gente tem que dar uma relembrada para as igrejas nesses últimos tempos, né? Nesses últimos dias. Ele fala aqui, ó, a negligência, ele faz basicamente 5 advertências.
a negligência da nossa salvação, o descanso perdido no Êxodo e hoje, a perda da salvação comunitária e a terra infestada de males, o perigo do pecado deliberado e a rejeição do mediador da comunidade de Deus. Ok? Então, é uma epístola importante, principalmente no que se refere a essa questão de apresentar o sumo sacerdócio de Jesus Cristo e a ênfase que dá quanto ao aspecto da fé. Amém? Pois na página 56 nós temos a epístola de Tiago. É curtinha, não é? Mas é muito poderosa, não é? É muito poderosa. Então, olha só, ele diz assim, essa epístola é um sermão com 108 versículos que contém 54 mandamentos. A semelhança dessa epístola com o Evangelho de Mateus e com os ensinos de Jesus e sua ênfase na vida cristã é muito grande. Tiago, a semelhança de Paulo e João, também trabalha com antíteses. Lembra, né? João a teologia de joanina é muito forte nisso, né? No contraste. No seu caso, ele trata sobre duas espécies de fé, duas espécies de sabedoria, duas espécies de tentação, duas espécies de confiança, pobreza e riqueza, dois tipos de religião, tá? E aí ele vai fazer uma divisão aqui, ó, teologia de Deus. Tiago destaca o monoteísmo do cristianismo, importante nesse aspecto. A martiologia, que é a doutrina do pecado, ele vem nos ensinando, o pecado é universal, habita em todo o homem, produz a morte, se expressa em ira, em impureza moral, em blasfêmia, discriminação, e assim por diante. Prova e tentação é um ensino tremendo, né, a respeito disso. Ele vai falar que a maturidade só é possível quando a fé é provada. E daí vem, né, a gente vai fazer um link lá com Jó, né, por que o cristão sofre, tá? E aqui ele vai falar, produz paciência, e depois vai produzir maturidade. A tentação em si é neutra, tá? Mas no contexto aqui de Tiago, refere-se à tentação para o pecado. No caso, né, que está escrito errado aqui, da tentação, o processo é inverso à aprovação. Lembrando que Deus não tenta ninguém, e nem pode ser tentado, tá? Mas ele prova, né? Ele prova. O que começa com uma simples tentação pode gerar o pecado, e quando a gente cai no laço, gera a morte, tá? Ele vai falar de pobreza e riqueza, né, fazendo essa antítese, e depois ele vai falar de fé, lei e justificação pelas obras. É uma parte muito interessante, porque as pessoas costumam, principalmente quem está com má intenção, né, com malícia, tenta encontrar contradição entre o que Tiago fala e Paulo fala, tá? Sobre fé e obras. Vamos ler aqui, olha só, na página 57, lá no final. Tiago enfatiza as obras como resultado da fé e rejeita a ideia de uma fé que ele chama de fé morta, sem o acompanhamento de obras. Essa posição de Tiago levou alguns a deduzirem que ele estava contrariando o ensino de Paulo sobre a justificação somente pela fé e ensinando a salvação pelas obras. Mas quando Paulo trata sobre obras, geralmente ele as relaciona com a lei. Quando Tiago trata de realizações e trabalhos, resultados tanto do amor como da fé. Aí tem uma opinião aqui do estudioso, diz assim, Tiago e Paulo estão lidando com duas situações diferentes. Paulo com a autojustiça da piedade legal e Tiago com a ortodoxia morta, tá? Então ele diz assim, que adianta você falar que tem fé, mas a gente não vê resultado. E Paulo lá está falando assim, olha, não adianta você fazer boas obras sem fé, não adianta nada. Então a gente chega a qual conclusão? De que o salvo faz boas obras, não é? Mas as boas obras não salvam, ok? Decorem isso, decorem isso. As boas obras vêm em decorrência da nossa fé e da nossa salvação. Mas nós não ganhamos salvação porque nós somos bonzinhos, nós não somos bonzinhos, né? Na página 58 ele vai falar de oração e é um tema importante para Tiago, tá? A tradição cristã afirma que Tiago dedicar muito tempo à oração.
Isso eu não sei dizer, porque não está na palavra, né? Mas é a tradição né, do que foi estudado, dos antigos teólogos da igreja, tá? E a própria carta fala muito disso. Tá? Não sei se vocês se lembram, é ali que nós vamos encontrar a oração dos enfermos, né? A clássica passagem, né? Está doente, chama os presbíteros da igreja, unjam com azeite, né? Em nome do Senhor, tá? A gente usa muito, e ele fala disso, da oração com fé, ok? Teologia da primeira epístola de Pedro. Ela é importante principalmente pela teologia do sofrimento. É até estranho falar isso, né? Mas vocês vão entender. Eu creio que vocês já estudaram, né, o conteúdo, mas é estranho falar, mas tem uma teologia do sofrimento. Como nós já falamos, por que nós sofremos? E essa epístola de Pedro, ele explica muito bem isso. Vamos lá, olha só. Essa epístola de Pedro, escrita para fortalecer os cristãos no sofrimento, é uma epístola doutrinária. Nela, Pedro ensina seus leitores a ter uma consciência correta do seu chamado e de suas implicações. Olha só, o chamado implica em sofrimento, gente. E não podia ser diferente, porque se Jesus nos disse que no mundo teremos aflições, e aí hoje nós vemos aí esses coaches, né, essas coisas que nós estamos vendo aí na internet, na TV, pregando felicidade, prosperidade, a gente vai se dar bem. Não, mas Cristo não falou isso. Não falou isso. Então tem muito cristão que não segue o que Cristo ensinou. Prefere aquilo que agrada aos ouvidos, não é? Ok? Ele diz aqui, ó, o chamado não é somente para a obediência e salvação, mas também para o sofrimento. Na verdade, temos nessa carta uma teologia do sofrimento. Nessa curta epístola, Pedro trata de temas fundamentais do cristianismo, não só de sofrimento, mas ele fala de regeneração, santidade, obediência, atitude correta em relação ao sofrimento, comportamento cristão, relacionamento conjugal, amor, relacionamento pessoal, interpessoal, motivações do pastor, olha só, humildade, vigilância, graça, entre outros. É muito para uma pequena epístola, não é? Ele vai falar de Deus, né? Ele fala de Deus como um tópico sobre eleição, regeneração, vontade, a sua palavra permanece para sempre. Ele vai falar de Cristo, a cristologia, né? E ele vai falar da vida cristã. Aqui é onde vai entrar a teologia do sofrimento, tá? Olha só, a fé provada deve redundar em louvor, glória e honra a Jesus Cristo. A obediência à verdade deve considerar amor genuíno e sincero. O despojamento das obras da carne, como maldade, engano, inveja, maledicência, deve ser ato contínuo e, em contrapartida, deve-se desejar buscar o leite espiritual que produz crescimento. Aí vai falar, as esposas devem ser submissas aos maridos, tendo Sara como exemplo. Os maridos devem tratá-la com honra e dignidade, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Pastores devem pastorear o rebanho. Vejam, aí chega na teologia do sofrimento, ali na página 59, no final. Juntamente com a segunda epístola aos Coríntios, essa epístola as duas, né, são as que mais tratam a respeito do sofrimento por causa da fé cristã. O sofrimento em Pedro é abordado de tal forma que podemos extrair essa teologia. E aí vem um quadro, tá? É importante vocês entenderem isso, que isso cai na prova, tá? Olha só, as razões do sofrimento. Quais podem ser? Por que, né, sofremos? Quais são os propósitos do sofrimento? Aí tem as motivações, a atitude que devemos ter e qual é a recompensa. Ok? Então, esse quadro aqui, ele forma a chamada teologia do sofrimento que nós encontramos na primeira epístola de Pedro. Ok? Inclusive, a questão aí da recapitulação é bastante interessante falar. A igreja atual compreende claramente a teologia do sofrimento esboçado por Pedro? Claro que não. Né? Claro que não.
Ninguém quer sofrer, é óbvio. Eu também não quero sofrer, ninguém quer sofrer. Né? Ninguém ora pedindo sofrimento, é óbvio. Mas nós devemos entender quando nós somos assolados, quando as coisas ruins acontecem com a gente. Nós devemos entender, tá? Senão, o que acontece? A gente cai, né? A gente cai da fé. Teologia da segunda epístola de Pedro e Judas, ele trata juntos, porque elas são muito semelhantes. A semelhança de estilo e vocabulários entre elas e a repetição de material é tão grande que os estudiosos concluíram que Judas foi escrito primeiro e que Pedro dependeu dela para fundamentar a sua segunda. Tá? Então Pedro já sabia, já tinha lido a carta de Judas quando ele escreveu a dele. Essa é a conclusão dos estudiosos. Tá? Teologia de 2 Pedro. Há poucos temas abordados nessa carta. Basicamente, ela trata de 3 assuntos: vida cristã, advertência contra os falsos mestres e suas heresias, e a vinda de Cristo. Aleluia. Na parte de vida cristã, eu chamo a atenção de vocês, leiam tudo, é óbvio, né? Vocês precisam ler tudo para extrair esse conhecimento, mas eu chamo a atenção quando ele fala da salvação. Está no 1, 2, 3, no 4º parágrafo. Ele diz assim: a salvação não é um fim em si, é um início de um processo que conduz à maturidade. O crescimento... A salvação não é instantânea? É instantânea, mas olha só, não é um fim em si. Né? Salvou e acabou. Né? Aceitei Jesus, estou salvo, acabou. Não. Nós vamos nessa transformação, nesse crescimento. Ok? Tanto que ele vai dizer, cresça em graça e conhecimento. Se você está pronto, você não precisa crescer, não é? Não. Então é assim, é o início de um processo que conduz à maturidade. O crescimento espiritual não é automático, mas requer cooperação com Deus através de disciplina espiritual, através de exercícios espirituais. Quais são esses exercícios? Eu vou puxar um ferro? Não é isso. Exercício espiritual é leitura meditativa da palavra, oração, jejum, louvor, prática, mudança de vida, ok? Então, esses são exercícios espirituais, de disciplina espiritual. É o equilíbrio entre a graça divina e o esforço humano para que a maturidade seja produzida. Não é a salvação. Tá? A salvação, sim, é instantânea, pela fé em Jesus Cristo. Tá? Mas a maturidade, ela vai com o tempo. As virtudes devem progredir. Ele diz lá no versículo 8, capítulo 1, crescendo em sua vida. Quem não tem essa maturidade onde as virtudes não estão sendo desenvolvidas, aí ele vai relacionar, suscetível à corrupção do mundo. Né? É o crente é Raimundo, um pé na igreja, outro pé no mundo. É inoperante, é improdutivo, é cego e tem visão míope, limitada. Por outro lado, quem essas virtudes a gente observa, desenvolve a confirmação da vocação e eleição, não tropeça em nenhum tempo e confirma a sua salvação. Depois ele vai falar de falsos mestres. O autor alerta quanto ao surgimento no seio da igreja de falsos profetas e mestres com suas heresias destruidoras. Eles já estão por aí há muito tempo, desde o começo da igreja. Tá? A motivação deles será sempre o quê? Dinheiro. Né? E eles vão ver a igreja como se fosse um comércio. Mas a ira de Deus virá ainda sobre eles, tá? Ok? Então, continua do mesmo jeito, né? Desde lá do princípio da igreja, lá nos primórdios, né? A igreja primitiva, hoje continua do mesmo jeito. Falsos mestres, os lobos, né? No meio das ovelhas, se servindo da lã e da gordura, enganando, ensinando, né? Aquilo que agrada aos ouvidos, fazendo dos altares, né? Dos palco de show, para arrecadar dinheiro, para encher a casa. Vamos povoar o céu. Não é isso não. Vamos povoar a conta
do camarada lá, dos donos dessas igrejas. Essas igrejas têm donos, e não é Jesus Cristo, tá? A vinda de Cristo e o juízo, que é a terceira parte. Pedro não fornece maiores detalhes em sua segunda carta a respeito da vinda de Cristo, mas ele diz que sua volta será repentina e pode ser apressada por um comportamento cristão correto. Pois leiam isso, é muito interessante, tá? Mas ele diz que Deus está adiando o julgamento porque ele é longânimo. Alguns dizem que ele tarda, Jesus tarda em vir. Não, ele não tarda. Ele está tendo a misericórdia para dar tempo da gente se consertar. Ok? Não é que ele está atrasado, não. É que ele está se segurando, que é para dar tempo de muita gente se consertar e que precisa se consertar. Na teologia de Judas, ele diz assim, olha, essa epístola de apenas 25 versos é muito curta para desenvolver muita doutrina. Trata basicamente a respeito dos falsos mestres. Antes de falar sobre o assunto, Judas exorta a todos nós, né, a batalhar pela fé que uma vez foi nos dada. Ele vai falar de angelologia, nós já estudamos essa matéria, né? Ele fala de anjos que abandonaram sua morada e que estão guardados em trevas, presos, concorrentes para o juízo do grande dia. É uma epístola que trata disso especificamente, tá? Aí ele vai tirando aqui, olha só, dizendo que Judas pode ter usado partes de livros apócrifos, tal. Não sei, tá? Eu, pessoalmente, penso assim, se as escrituras são divinamente inspiradas, não tem como ninguém ter copiado ninguém. Ah, tudo bem, Deus usou esses homens, não é, segundo a cultura deles. Então você vai encontrar profetas que eram agricultores, que eram pastores de ovelha, que têm um estilo bem, né, menos elaborado do que Paulo, do que João, tá? Mas isso não quer dizer que um copiou do outro. Ele pode ter o conhecimento do que o outro escreveu primeiro, não é? Mas não quer dizer que copiou. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Segundo tema, escatologia. Os anjos que estão algemados, reservados para o juízo do grande dia. Ele vai tratar da destruição que virá, né? Com o exercício do juízo do Senhor sobre os ímpios. Cristologia, ele fala de Jesus, ele usa o título exaltado, não é? Geralmente o título de Senhor. Ele vai falar de falsos profetas e mestres. Ele tem o que se dizem que é a mais bela doxologia, tá? Que é a glorificação, a oração de adoração, de louvor, quando ele utiliza o final ali, né, no verso 25. Ele diz, olha, ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia. Ele usa glória, que é doxa, então por isso a palavra doxologia, que significa esplendor, majestade, que é de realeza, poder, que é o domínio, o controle de Deus sobre tudo, e autoridade, que é poder, soberania, capacidade de Deus de fazer qualquer coisa. Lindo, né? Muito bonito. Na página 64, nós vamos chegar na conclusão. E eu quero ler a conclusão para a gente fechar esse estudo da teologia do Novo Testamento. O estudo da teologia do Novo Testamento é uma ferramenta indispensável para a compreensão clara do plano de Deus na pessoa de seu Filho Jesus Cristo. Os evangelhos registram a história, obras e ensinos de Jesus. O livro de Atos relata o surgimento, a expansão e o crescimento da igreja. As epístolas normatizam os ensinos dos evangelhos e interpretam o Velho Testamento a partir de uma perspectiva cristocêntrica. O livro do Apocalipse registra a consumação da obra redentora de Cristo para a humanidade. Então ele faz aqui um apanhado, né, um resumo de toda a teologia do Novo Testamento.
Cada evangelista era membro da igreja e escreveu com as necessidades da igreja em mente. Cada um nos transmitiu, e nem poderia ser de outra forma, apenas informações que se preservaram na igreja e não tiveram a intenção de escrever um tratado teológico. Mas tudo o que foi escrito foi o necessário e suficiente para a nossa fé. Romanos 15:4 vai falar isso, né? Tudo que antes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, né? Que pela paciência, né, nós mantenhamos a esperança, ok? Então, olha só, a teologia dos sinóticos indica a preocupação de seus autores com respeito a alguns temas principais, como pessoa de Jesus, a fé, o reino de Deus, a vida eterna, a vida cristã, arrependimento, salvação e a volta de Cristo. A teologia joanina faz uma abordagem mais interpretativa, né? É mais teológica, realmente, dos ensinos de Jesus, e enfatiza, por isso, a pessoa e sinais de Jesus como o Logos de Deus. A teologia paulina vai destacar temas como a pessoa de Jesus, fé, salvação, justificação, santificação, vida cristã, pecado, perdão, Espírito Santo e um pouco de escatologia. As epístolas gerais tratam de temas relacionados à vida cristã, nós vimos hoje, falsos mestres, profetas, fé, sofrimento, salvação, vida eterna, amor, obediência e também escatologia. Ainda que a abordagem dessa matéria tenha dividido a teologia do Novo Testamento em teologia dos sinóticos, joanina, paulina e epístolas gerais, há uma perfeita, e aqui eu chamo a atenção, há uma perfeita unidade teológica do Novo Testamento. E isso permite ao aluno e ao estudioso uma compreensão clara e objetiva dos grandes temas revelados por Deus, registrado, né, pelos apóstolos e vivido pela igreja durante a sua história. Daí a importância de entendermos a teologia do Novo Testamento, mas percebermos que claramente há uma unidade, não há contradição, eu falei agora há pouco, né, que não gosto dessa interpretação que eles dão de que um copiou, ninguém copiou nada, senão você contraria o que está dizendo a palavra, de que toda a palavra é divinamente inspirada, certo? Se ela é divinamente inspirada, não vai ter nem contradição, nem confusão, não vai ter plágio, tá? Então, eu creio nisso, nós cremos nisso, a Igreja de Cristo crê nisso. Amém, meus irmãos? Então, essa é a porção final, a teologia das epístolas gerais, que vai fazer o conjunto com as outras duas partes, para que vocês tenham um completo entendimento dessa matéria. Nos encontramos na prova, tá? Levem os trabalhos, levem as lacunas, e nós nos vemos lá, se Deus quiser. Senhor meu Deus, nós glorificamos o teu santo nome, te bendizemos, te louvamos, e te damos, Senhor, graças por esse momento que nos permitiste de estudarmos mais da tua santa palavra, da tua sã doutrina. Agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão, de cada irmã, e pedimos, Senhor, que nos dê sabedoria, entendimento, discernimento, para aplicarmos esse conhecimento, Senhor, em nossas vidas, e multiplicarmos, Senhor, esse conhecimento para a edificação da tua igreja, Senhor. Seja conosco, nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor. Deus lhes abençoe.